Boa noite. Boa noite. O Brasil passa dos 4.200 mortos por Covid em 24 horas pela primeira vez na pandemia. O governo começa a pagar a nova rodada do auxílio emergencial. R$ 250 para cada família que atenda aos requisitos. 6 novos ministros assumem os cargos em cerimônia fechada. E o novo titular das Relações Exteriores promete a diplomacia da vacina. Com o aval do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Justiça muda o comando da Polícia Federal. Sem verba para realizar o censo demográfico, o IBGE suspende o concurso para 200 mil vagas de recenseadores. Uma comissão na Câmara conclui que o Ministério da Educação reduziu investimentos na pandemia. Um exame de corpo de delito reforça relatos de vizinhos de que a ex-mulher do vereador Doutor Jairinho foi vítima de agressões. Ele é o padrasto do menino Henri, que chegou morto ao hospital com lesões gravíssimas. O Jornal Nacional está começando. Começou hoje o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial. A primeira parcela foi depositada diretamente na conta de 2.300.000 brasileiros, mas muita gente foi até as agências. A necessidade dos brasileiros medida em filas extensas em muitas partes do país, como em Manaus, no Amazonas. E uma pessoa atrás da outra até dobrar o quarteirão em Feira de Santana, na Bahia. A Bernadette teve problemas com o aplicativo Caixa Tem. Eu tive aqui a semana passada 2 vezes, já tive aqui ontem e estou vindo hoje de novo. Muitas dúvidas também em Recife. Tem que comprar outro aparelho, aí tá dando bronca, não tá baixando o Caixa Tem. No Rio ainda era cedo quando as primeiras pessoas chegaram à Caixa Econômica. Aparece outro número cadastrado e eu não consigo resolver pelo Caixa Tem, não consigo resolver em casa. Por enquanto, o pagamento é apenas para quem nasceu no mês de janeiro e não recebe o Bolsa Família. Ao longo de abril, vão ser pagos os depósitos para quem nasceu nos meses seguintes, terminando no dia 30 de abril com os nascidos em dezembro. E para quem recebe o Bolsa Família, com número de identificação social final 1, a primeira parcela cai no dia 16 de abril. E depois o calendário segue também até o dia 30 de abril, para quem tem o NIS com final 0. O dinheiro cai na conta digital, a mesma que recebeu o depósito das parcelas no ano passado. Dá para pagar boletos, contas e fazer compras na internet. Mas para sacar o dinheiro nas agências, só a partir do dia 4 de maio, também de acordo com o mês de aniversário. A redução do orçamento do governo federal para essa nova rodada do auxílio emergencial provocou mudanças nas regras. Agora só podem receber famílias com renda total de até 3 salários mínimos por mês, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo. E apenas uma pessoa da família tem direito ao benefício. Nessa nova rodada vão ser 4 parcelas. Quem mora sozinho vai receber R$ 150. Para a grande maioria, o benefício será de R$ 250. E as mães, que são chefes de família, vão ganhar R$ 375. Em 2020, 68 milhões de pessoas foram beneficiadas com o auxílio emergencial. Desta vez serão 46 milhões. E são muitas as histórias de quem precisa de ajuda. Ingrid, desempregada, vive de doações com os 3 filhos. No ano passado, ela recebeu o auxílio, mas agora foi negado. Deu que já tinha alguma pessoa da minha família pegando e eu não podia pegar porque já tinha uma pessoa, só que eu moro sozinha. Eu sou mãe solteira de 3 filhos e não tem nenhuma outra pessoa comigo, eu sou sozinha. Eu estou me virando com a ajuda do pessoal. A Caixa reforçou que os beneficiários não precisam ir às agências para tirar dúvidas e afirmou que é possível verificar as informações pelo site do auxílio emergencial e também pelo telefone 111. Se não fossem as doações de cesta básica, a Fernanda diz que a família estava passando fome. O marido dela é cabeleireiro e está com o salão fechado. A única renda fixa é o Bolsa Família. Agora vai receber só auxílio emergencial,
que, segundo ela, vai fazer pouca diferença. Fica mais ou menos só R$30 a mais, que eu pego 220. Da Bolsa Família, só 250 que eu pego. Com 250 não dá para nada. Pelas contas do DIEESE, os R$250 que a maioria vai receber não dão para comprar nem metade da cesta básica, que pode custar até R$640. São R$ 8,33 por dia, pouco mais de R$ 2 para cada integrante de uma família de 4 pessoas. Com os R$ 8,33, é possível comprar 13 produtos, mas tudo bem pouco. Menos de um bife, 3 colheres de arroz, 2 de óleo, 1 concha e meia de feijão, 1 tomate, menos de meio copo de leite, menos de 1/4 de uma xícara de farinha, meia batata, 1 pão e meio, menos de 1 colher de manteiga, menos de meia xícara de café, 1 banana e 4 colheres de açúcar. Imagina esse prato de comida para uma família de 4 pessoas. Se a gente pegar a inflação ali dos alimentos, eles subiram mais de 15% no espaço de um ano, mas com alguns alimentos elevando muito o seu preço, que foi o caso do arroz, o caso do feijão, o caso do óleo de soja. Então, quando a gente pega elementos muito básicos da cesta básica dos trabalhadores em geral, os próprios 250, ele não compra a mesma quantidade de alimentos que ele comprava há um ano atrás. Isso é muito, muito aquém da necessidade para a manutenção aí de uma segurança alimentar, que deveria ser o objetivo do auxílio emergencial. A Fabiola tem 2 filhos. A geladeira está praticamente vazia. O armário tem pouco mantimento. Ela conta os dias para receber o auxílio emergencial, mas diz que o dinheiro não vai ser suficiente para encher a despensa. É um dinheiro muito pouco que não dá para manter 2 crianças o mês todo, não. Eu estava com um restinho de leite ali na geladeira que eu dei para a Melina, né? E o Davi ficou sem. Então, eu vou ali no meu canteirinho ali, eu tenho uma erva cidreira, vou fazer um chá de erva cidreira para eles. Porque tá difícil, tá complicado, eu não sei o que eu vou fazer. O Ministério da Cidadania declarou que o governo federal tem trabalhado para estabelecer uma rede de proteção para a população mais vulnerável, que tem adotado as medidas necessárias para que a nova rodada do auxílio alcance a população mais carente, que o objetivo é atender ao maior número de pessoas e, ao mesmo tempo, com responsabilidade fiscal, respeitar o limite de R$4 bilhões estabelecido para o programa por emenda constitucional. A Secretaria de Saúde de Goiás começou a fazer testes rápidos de Covid em crianças e adolescentes. Em Goiânia, serão 5.000 até sábado. O sorológico, feito com uma gota de sangue, sai em 20 minutos. Se der positivo, é feito então um segundo exame, o de antígeno, que usa uma haste de algodão no nariz. O consórcio de veículos de imprensa apurou hoje que, pela primeira vez na pandemia, o Brasil ultrapassou a marca de 4.000 mortes em 24 horas. Alain, boa noite. Boa noite, Bonner, Renata. Boa noite a todos. O Brasil registrou de ontem para hoje 4.211 mortes por Covid. O número é o maior desde o começo da pandemia e reflete os dados represados do feriado da Páscoa. São, de qualquer forma, 4.211 vidas perdidas. Já são 337.364 vítimas da doença no país. Nas últimas 24 horas, 82.869 novos casos foram confirmados, elevando o total para 13.106.058 diagnósticos. A média de casos está em 63.143 novos casos por dia, 16% a menos do que 2 semanas atrás. É a primeira vez desde 6 de janeiro que temos redução acima de 15% na média de casos, ou seja, temos tendência de queda nos casos. Vamos ver se ela se mantém nos próximos dias. Até porque a média de morte chegou a ficar em estabilidade ontem, mas voltou à tendência de alta hoje. São, em média, 2.775 mortes por dia no Brasil, crescimento de 22% em 2 semanas. No mapa, o panorama pelo país. Em vermelho, com alta na média de mortes, 13 estados e o Distrito Federal. Maiores aumentos no Rio de Janeiro e no Mato Grosso do Sul. 8 estados estão em estabilidade e aparecem em amarelo. E são 5 estados com queda na média de mortes em azul. Amazonas e Roraima registraram as maiores quedas. A gente olhou para dentro, agora vamos olhar para fora. Quando a gente tira uma fotografia do momento, vê que o Brasil continua como o principal foco de mortes no mundo. Nós preparamos esse gráfico aqui com base nos números de ontem do site Nosso Mundo em Dados. Por dia, em média, 9.812 pessoas morrem de Covid no mundo.
No Brasil, a média era de 2.698 ontem. Ou seja, o Brasil tem agora, sozinho, 27% das mortes diárias do planeta. Aparece em verde aqui nesse círculo. É mais do que o triplo dos Estados Unidos, que vem em segundo com 8%, e muito mais do que Índia, Polônia, Itália, Rússia e México. Para vocês terem uma ideia, juntos os outros mais de 180 países do mundo têm 44% das mortes. O Brasil tem 27% das mortes e apenas 2,7% da população mundial. Agora vamos aos números da vacinação. 805.266 pessoas receberam a primeira dose nas últimas 24 horas. Somando a primeira e a segunda doses aplicadas nas últimas 24 horas, foram 1.090.729, o segundo maior registro desde o começo da vacinação. E o total de vacinados com a primeira dose chegou a 20.828.398, o que corresponde a 9,84% da população brasileira. 5.881.392 pessoas receberam também a segunda dose, ou 2,78% da população. Hoje, 24 estados e o Distrito Federal atualizaram os dados da vacinação. Os estados com maior percentual da população vacinada com a primeira dose, você sabe, aparecem aí em azul escuro. Até agora, os 5 que mais aplicaram a primeira dose em relação à população foram Mato Grosso do Sul, em primeiro com mais de 13%, depois Bahia, Rio Grande do Sul, Paraíba e São Paulo, todos esses com mais de 11% da população vacinada. Em g1.com.br/coronavírus você encontra mais informações sobre a vacinação e outros dados da pandemia no seu estado. Bonner, Renata. Obrigada, Alain. A mulher que se dizia enfermeira e que promoveu uma sessão de vacinação clandestina em Belo Horizonte é suspeita de envolvimento numa outra fraude. Na portaria de um condomínio na capital mineira, Cláudia Pinheiro carrega sacolas. Segundo a Polícia Federal, com frascos que seriam de imunizantes para vacinar moradores de 3 apartamentos. Um deles teria indicado os serviços dela para os empresários de ônibus. A polícia também afirma que Cláudia trabalhou numa clínica de vacinação no Rio de Janeiro, usando um documento falso do Conselho de Enfermagem. A defesa de Cláudia Pinheiro disse que não teve acesso aos autos. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que conversou por telefone com o presidente russo Vladimir Putin sobre a vacina Sputnik. O presidente Bolsonaro publicou um vídeo em uma rede social sobre a conversa com o presidente russo. Um dos assuntos mais importantes que nós tratamos aqui é a possibilidade de nós virmos a receber a vacina Sputnik daquele país. Logicamente, dependemos ainda de resolver alguns entraves aqui no Brasil e estamos ultimando contatos com as demais autoridades, entre eles a Anvisa, de como nós podemos efetivamente importar essa vacina. Esperamos, inclusive, caso aprovada a vacina Sputnik, nós viemos a produzi-la no Brasil. O diretor-presidente da Anvisa, que participou da conversa, disse que pretende mandar uma equipe à Rússia para inspeções sanitárias na fábrica da vacina. A visita à Rússia, ela esclarece pontos, ela busca esclarecer pontos fundamentais. Existem possibilidades de importação excepcional, mas digamos assim, fazem parte de vários dentes dessa engrenagem. Então, com certeza, essa visita vai ser muito esclarecedora. O laboratório União Química, que representa o fabricante russo da Sputnik, pediu à Anvisa o uso emergencial da vacina no Brasil em janeiro. A Anvisa devolveu a requisição por falta de documentos e afirmou que o pedido da União Química não cumpria requisitos mínimos para a submissão e análise. Em março, o laboratório brasileiro fez um novo pedido. A Anvisa chegou a iniciar a avaliação, mas não há prazos, porque os documentos ainda estão incompletos. Faltam, por exemplo, relatórios técnicos sobre os estudos de fase 3, que é a última etapa de testes em humanos. O Ministério da Saúde pretende importar 10 milhões de doses de abril a junho. 12 governadores também pediram para importar a Sputnik. Eles querem comprar ao todo 66 milhões de doses e se reuniram hoje por videoconferência por mais de 4 horas com a agência. Eles argumentam que uma lei estabelece um prazo de 7 dias úteis para a Anvisa avaliar um pedido. Mas a agência afirma que a mesma lei diz que o prazo só conta se a documentação estiver completa, o que não ocorre com a Sputnik. Capitais e cidades do interior voltaram a interromper a vacinação por falta de doses.
Desde janeiro, o governo distribuiu 43 milhões de doses de vacinas, 36 milhões e meio da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, quase 7 milhões da AstraZeneca, fabricada pela Fiocruz. As doses estão chegando aos estados e ao Distrito Federal de acordo com o tamanho da população que faz parte dos grupos prioritários. Este público-alvo é de mais de 77 milhões de pessoas. Segundo o consórcio de imprensa, até ontem haviam sido aplicados 20 milhões de doses da primeira dose da vacina e 5.595.000 pessoas também receberam a segunda dose. Até agora, a região norte recebeu 2,5 milhões de doses da Coronavac e 1 milhão da AstraZeneca. O Nordeste recebeu quase 9 milhões de doses da Coronavac e quase 2 milhões da AstraZeneca. Para o Centro-Oeste, foram entregues 2,5 milhões de doses da Coronavac e pouco mais de 400.000 doses da AstraZeneca. Para o Sudeste, quase 17 milhões de doses da Coronavac e mais de 2.600.000 doses da AstraZeneca. E a região Sul recebeu mais de 5.600.000 doses da Coronavac e pouco mais de 800.000 da AstraZeneca. Mas o número de doses é insuficiente e a campanha de imunização está parando em vários pontos do país. Em Salvador, a vacinação foi suspensa ao meio-dia por falta de doses. No Paraná, a capital e mais 7 cidades não têm mais a primeira dose para aplicar em idosos. Falta a primeira dose também em Rio Branco, desde sexta-feira. Em Goiânia, a aplicação da primeira dose está suspensa desde quinta passada. E na capital do país, a vacinação de pessoas com 66 anos mal começou e foi suspensa. Só tem estoque para a segunda dose. O Ministério da Saúde já mudou o cronograma de entrega de vacinas 5 vezes. A Fiocruz havia prometido entregar 6 milhões de doses por semana até atingir 100 milhões previstos no contrato com a AstraZeneca até julho. Para março, a promessa era de 3,8 milhões de doses finalizadas no Brasil, mas só foram entregues 2,8 milhões. Em abril, eram esperados 21,1 milhões de doses, mas a Fiocruz baixou a previsão para 18,8 milhões e hoje disse que a entrega deve ser de mais 18,4 milhões até o dia 2 de maio. A fundação alega que a tecnologia é nova e de implantação complexa, o que exigiu ajustes no cronograma de entregas. O Butantan atrasou as entregas em fevereiro, mas depois conseguiu acelerar a produção e promete completar a primeira parte do contrato, que prevê 46 milhões de doses, até o fim de abril. Faltam menos de 10 milhões de doses. Segundo infectologistas, a escassez de vacinas tem a ver com a demanda mundial, mas principalmente com a falta de planejamento do governo, que só fechou contratos de compra de outras vacinas este ano. Natália Pasternak, do Instituto Questão de Ciência, diz que a imunização anda muito devagar, a conta-gotas, e isso é preocupante, porque é a melhor estratégia para reduzir a circulação da doença. O problema da gente continuar com essa vacinação lenta é melhor do que nada, claro. É melhor vacinar do que não vacinar. Mas a vacinação lenta ela pode trazer problemas se a doença continua circulando loucamente como está. Porque com o vírus circulando muito e com uma parcela pequena de vacinados, isso pode causar uma seleção de mais variantes, de variantes que escapem dessas vacinas. Para evitar isso, não basta só vacinar. O ideal seria vacinar em massa, mas se a gente não consegue vacinar em massa, a gente precisa diminuir a circulação do vírus de outras maneiras, usando máscara, evitando aglomeração, fazendo um lockdown restritivo com coordenação nacional, com auxílio governamental
fundamental para que os vulneráveis possam participar desse lockdown. Se a gente não reduzir a circulação do vírus, aí a gente realmente corre o risco de acabar gerando mais variáveis e variáveis que escapem das vacinas que a gente já tem. O epidemiologista Cássio de Moraes diz que o problema da imunização tem a ver com uma sucessão de erros do governo. Como se considerar uma doença de pouca importância, não se buscou as produtoras de vacinas para comprá-la, né? Então, isso nós estamos com uma sucessão de erros. E essa sucessão de erros está nos levando a nos ter até quase 4.000 óbitos por dia, né? E nós somos, infelizmente, somos o campeão mundial de óbitos em todo o mundo, né? A Fiocruz também mencionou o atraso na chegada do insumo e um problema já superado num equipamento. A fundação declarou que não há problema técnico ou operacional na fábrica e que o respeito aos protocolos internacionais de controle de qualidade pode alterar previsões de entrega. Deixa eu fazer uma correção. Na reportagem sobre o auxílio emergencial, nós dissemos que o limite de gastos estabelecido por uma emenda constitucional para a nova rodada do programa é de 4 bilhões de reais. Na realidade, é de 44 bilhões de reais. Está feita a correção. A seguir, o IBGE suspende o concurso para 200 mil vagas de recenseadores. Um documento reforça relatos de vizinhos de que a ex-mulher do vereador Doutor Jairinho foi vítima de agressões. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da cerimônia de transmissão de cargo de 6 ministros. O Palácio do Planalto repetiu o procedimento já adotado na posse do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no mês passado, e não permitiu que a imprensa acompanhasse o evento. Só horas depois, o governo divulgou fotos e vídeos dos discursos. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro trocou 6 ministros. A articulação política com o Congresso foi entregue à deputada Flávia Arruda, do PL, que faz parte do Centrão. A nova ministra da Secretaria de Governo defendeu o diálogo para superar a crise. O caminho é um só: a união de todos nós, de todos os poderes da República, dos estados, dos municípios, dos parlamentares através do diálogo respeitoso e construtivo, na busca das soluções possíveis para este momento tão difícil da nossa história. O general Luiz Eduardo Ramos deixou a Secretaria de Governo e assumiu a Casa Civil, que auxilia o presidente na integração de todo o governo. Será um braço direito de Bolsonaro. Comprometimento, sim, com as orientações e ideais desse governo, na busca incansável pelas melhores opções na condução das políticas públicas e no atendimento às necessidades da sociedade brasileira. Num discurso conciliador bem diferente do adotado pelo ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o novo chanceler Carlos Alberto França defendeu uma agropecuária em sintonia com a preservação do meio ambiente e o compromisso do Brasil com a agenda climática do Acordo de Paris. Ernesto Araújo foi demitido por pressões do Congresso provocadas pela maneira como ele conduziu o combate à pandemia nas negociações externas. Carlos Alberto França disse também que a diplomacia brasileira vai ampliar os contatos em busca de vacinas. As missões diplomáticas e consulados do Brasil no exterior estarão cada vez mais engajados numa verdadeira diplomacia da saúde. Em diferentes partes do mundo, serão crescentes os contatos com governos e laboratórios para mapear as vacinas disponíveis. A importância da luta contra a Covid foi destacada pelos novos ministros. O da Defesa, Braga Neto, defendeu o uso das Forças Armadas no enfrentamento da pandemia. Os novos e ex-comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica participaram da cerimônia. A prioridade hoje é a vacinação. Então, a Defesa estará pronta, presidente, a cumprir o que o senhor determinar como comandante em chefe e conforme a sua própria orientação dentro do que prevê a Constituição. André Mendonça, que estava no Ministério da Justiça, voltou para a Advocacia Geral da União. Trabalhando com ética, mas também com segurança jurídica, protegendo o bom gestor, protegendo aqueles que nos representam, garantindo a eles a boa
e segura execução das políticas públicas. Sem se referir especificamente às medidas de isolamento social adotadas por governadores e prefeitos e defendidas por autoridades de saúde no Brasil e no mundo para combater a pandemia, o novo ministro da Justiça, Anderson Torres, alinhado com o discurso de Bolsonaro, disse que é preciso garantir a todos o direito pacífico de ir e vir. Quando se passa por uma crise sanitária mundial, como a que vivemos, e que impacta diretamente a economia e a qualidade de vida dos cidadãos brasileiros. Nesse momento, a força da segurança pública que se tem fazer presente, garantindo a todos um ir e vir sereno e pacífico. O presidente falou sobre o papel do ministro da Justiça e disse que considera normal que ele queira trocar os diretores da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. No ano passado, o então ministro Sérgio Moro saiu do governo acusando Bolsonaro de tentar trocar o comando da PF por interesses políticos. O presidente nega. A denúncia é alvo de investigação pelo Supremo Tribunal Federal. Abaixo de você ali, diretamente subordinado, entre outras, né? A sua própria Polícia Federal. E também, ao nosso lado, a nossa irmã Polícia Rodoviária Federal, que até o momento está com ágil, e ele o conduz com muita galhardia. E é natural as mudanças. E a gente sabe que todas as mudanças que efetuará no seu ministério é para melhor adequá-lo ao objetivo ao qual você traçou. No fim do dia, Anderson Torres anunciou que o novo diretor-geral da PF será o delegado Paulo Maiorino. Ele estava no comando da segurança do Conselho de Justiça Federal, indicado pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. Antes, foi secretário de Segurança do Supremo Tribunal Federal, na gestão do ministro Dias Toffoli. Foi ainda secretário de Esporte e Lazer no estado de São Paulo, no governo Geraldo Alckmin, e integrou o Conselho de Segurança do estado do Rio de Janeiro do início de 2019 até o fim do ano passado. O novo ministro da Justiça também anunciou a troca no comando da Polícia Rodoviária Federal. O atual superintendente no Rio de Janeiro, Silvinei Vasques, vai assumir a direção geral do órgão. Um relatório da Câmara dos Deputados sobre os trabalhos do Ministério da Educação identificou uma redução nos investimentos durante a pandemia, exatamente quando aumentou a dificuldade de acesso dos estudantes mais pobres. Num ano em que a pandemia levou cidades a fechar escolas e adotar o ensino remoto, o programa Educação Conectada do MEC, que tem o objetivo de ampliar a conexão de internet nas escolas, teve menos da metade das verbas do ano anterior, quando não havia pandemia. Em 2020, o governo também reduziu a verba de investimento em infraestrutura das escolas, que poderia ter financiado reformas e novos equipamentos para a retomada das aulas. Os dados são de um relatório da Comissão da Câmara que acompanha os trabalhos do Ministério da Educação e foi divulgado pelo jornal O Estado de São Paulo. A TV Globo também teve acesso ao documento. O relatório diz que a resposta do governo federal à crise no sistema educacional ficou muito aquém do esperado, com uma queda abrupta e inexplicável do fluxo dos recursos federais em diferentes áreas da educação. Em 2020, na educação superior, houve corte de mais de 134 milhões de reais na verba de apoio a universidades federais. O governo reduziu até os recursos repassados a estados e municípios para a preparação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2020. O relatório da Comissão da Câmara também apontou problemas na gestão interna do Ministério da Educação, como a pouca experiência da equipe. A comissão avalia que os atuais ocupantes de cargos estratégicos do MEC são menos qualificados do que os de gestões anteriores. O problema da pandemia deveria estar sendo tratado por gestores competentes, por uma equipe técnica de servidores que tem experiência em educação. Mas pela primeira vez nós temos uma quantidade de pessoas com experiência na área menor do que a quantidade de pessoas sem experiência na área. Por isso, o que nós estamos assistindo é uma deterioração da capacidade de ação do MEC. O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação destacou o impacto negativo da falta de investimentos. Se diante de uma pandemia
e da claríssima necessidade de se fazer esses investimentos, nenhum passo mais concreto foi dado, quer dizer, quando é que isso vai acontecer? Né? Então, nós estamos, basicamente, na maior crise que a educação viveu no último século, no Brasil e no mundo, talvez, mas no Brasil, com certeza. O Ministério da Educação não quis se manifestar sobre o relatório. Começaram hoje as inscrições para o SISU, o sistema que seleciona alunos para instituições públicas de ensino superior usando a nota do Enem. São 209 mil vagas em 5 mil cursos de graduação. As inscrições vão até sexta-feira e o resultado sai na terça que vem. O IBGE suspendeu as provas para a contratação de agentes que fariam o censo demográfico. O IBGE esperava contratar pelo menos 204 mil funcionários temporários para a realização do censo deste ano. Esses agentes iriam coletar informações de mais de 70 milhões de domicílios para fazer uma radiografia do Brasil. Mas diante do corte de verbas para pesquisa, as provas para a seleção dos candidatos foram suspensas por tempo indeterminado. Na votação do Orçamento da União para 2021, o Congresso aprovou uma redução de 96% dos recursos destinados ao censo. Em vez de 2 bilhões de reais, o IBGE deve receber pouco mais de 70 milhões. Segundo o Instituto, a falta de dinheiro inviabiliza a realização do censo. Um dia depois do anúncio do corte, feito no fim do mês passado, a presidente do IBGE, Suzana Cordeiro Guerra, pediu demissão. O censo demográfico começou em 1940 e, por lei, deve ser repetido a cada 10 anos. O último foi em 2010. O que estava previsto para o ano passado teve que ser adiado por causa da pandemia. O economista e ex-presidente do IBGE, Eduardo Pereira Nunes, diz que o levantamento é essencial para que o país se conheça e os governos definam as políticas públicas. A educação vai penar a habitação, o saneamento, as condições de transporte que são pesquisáveis no censo de locomoção da população, em suma, as condições de vida de uma população no nível mais detalhado que é o município brasileiro, nós só temos no censo a cada 10 anos. Não podemos ficar sem censo, porque sem censo um país não se conhece e um governo não planeja o futuro. O IBGE ainda espera um posicionamento definitivo do Ministério da Economia sobre a destinação de verbas para o censo. Os técnicos acreditam num novo remanejamento de recursos, já que o orçamento da União ainda não foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. O IBGE vem trabalhando desde o ano passado no planejamento do censo. A nossa expectativa ainda é conseguir realizar, mas aguardamos a negociação entre o Ministério da Economia e o governo para saber se isso será viável do ponto de vista orçamentário. O Ministério da Economia não quis se manifestar. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou a ação penal contra o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego. Em 2014, Vital do Rego era senador pelo então PMDB e presidiu 2 CPIs que apuravam denúncias de irregularidades na Petrobras. E foi acusado pelo Ministério Público de receber 3 milhões de reais em propina do então presidente da OAS, Léo Pinheiro, para evitar que executivos da construtora fossem convocados. Em 2020, ele virou réu na Justiça Federal do Paraná. Mas em setembro, a segunda turma do Supremo suspendeu a ação penal. Hoje, o ministro Edson Fachin, relator do caso, votou pela retomada das investigações. O ministro Gilmar Mendes pediu para encerrar a apuração. Ele afirmou que não há elementos, além das delações premiadas, que liguem Vital do Rego ao suposto esquema para blindar empreiteiros na CPI e que estas delações não foram acompanhadas de provas. Uma grave inconsistência é que a apuração dos fatos e as alegadas provas produzidas consistem apenas em declarações dos colaboradores premiados, destituídas de elementos externos de corroboração, como esta turma tem já cansado de repetir. O ministro Nunes Marques acompanhou o voto de Gilmar. A ministra Carmen Lúcia seguiu o entendimento de Fachin. O voto decisivo coube ao ministro Ricardo Lewandowski, que votou para anular a ação penal, ou seja, ela foi definitivamente encerrada.
A decisão dos ministros também beneficia o ex-presidente da Câmara, Marco Maia, do PT, que era o relator da CPI mista da Petrobras. Ele era acusado de envolvimento no suposto esquema. A defesa de Marco Maia disse que a acusação não tinha provas. A defesa do ministro Vital do Rego declarou que a decisão repara anos de injustiça. O ministro do STF, Edson Fachin, arquivou o inquérito que apurava se o deputado Rodrigo Maia e o vereador do Rio, César Maia, do DEM, teriam recebido vantagens indevidas da Odebrecht. Fachin atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que afirmou não ter reunido elementos que justificassem oferecer a denúncia. O inquérito tinha sido aberto com base em delações da Odebrecht. Rodrigo Maia ainda é investigado em outro inquérito no STF por supostas vantagens indevidas da empresa OAS. O deputado Rodrigo Maia não quis se manifestar. O vereador César Maia afirmou que foi uma decisão esperada. A polícia do Rio de Janeiro está apurando casos antigos de violência do vereador Doutor Jairinho, do Solidariedade. Ele e a mulher, Monique Medeiros, são investigados no inquérito sobre a morte do filho dela, o menino Henri, de 4 anos. Ex-vizinhos do vereador relatam brigas, gritos e pedidos de socorro. Doutor Jairinho morou no primeiro andar e depois ocupou uma cobertura nesse condomínio na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, até o fim de 2019. Na época, ele era casado com Ana Carolina Ferreira Neto, mãe dos 2 filhos do vereador. Vizinhos contam que as brigas, os gritos e até pedidos de socorro eram comuns no apartamento do casal. Uma agressão semanal. A gente está acabando, inclusive, pedindo socorro dela. Inclusive, eu presenciei que ela não passou da entrada porque ela se recusou a receber e derrubou o portão da entrada. Pegou com segurança e enfiou o carro aqui dentro. O Jornal Nacional também conversou com pessoas próximas de Jairinho e Ana Carolina. Ouvimos que a violência fazia parte da rotina do casal. Todo mundo sabia que ele batia nela. Mas era frequente isso? Ela. E fazia barulho, e como os vizinhos sabiam por quê? Porque brigava muito, falava alto. Levou socorro e barulho dele quebrando. Tinha na porta, essas coisas. Era bem forte. O andar inteiro via. Depois da morte do menino Henri no começo do mês passado, uma ex-namorada de Jairinho contou à polícia que anos atrás ela e a filha, na época com 4 anos, sofreram agressões. Mas a única que procurou a polícia assim que foi agredida foi Ana Carolina. Em 2014, ela registrou uma ocorrência contando que foi puxada pelo vereador pelo braço, arrastada até a cozinha e chutada com força. Ana Carolina voltou à delegacia e tentou retirar a queixa contra doutor Jairinho. Mas o laudo do exame de corpo de delito, realizado por ela em 2014, reforça o teor dos relatos de amigos e vizinhos aqui do condomínio. O exame foi solicitado no dia 3 de janeiro de 2014, 5 dias depois da agressão. O laudo afirma que a mulher, então com 34 anos, alegou agressão com chute e que chegou a ser atendida no hospital na Barra da Tijuca. O documento traz o número do boletim de atendimento médico. O exame descreve 4 hematomas nas pernas e no braço direito. Um dos ferimentos tinha 11 por 8 centímetros na parte superior da perna direita. Como Ana Carolina não deu prosseguimento às acusações, o caso foi arquivado. Segundo o jornal O Globo, vizinhos denunciaram as agressões e fizeram uma ligação para a Central de Atendimento à Mulher em junho de 2019. O Conselho Tutelar foi até o apartamento, mas Ana Carolina negou os relatos feitos por vizinhos. Doutor Jairinho e a atual mulher, Monique Medeiros, a mãe de Henri Borel, são investigados pela morte do menino no dia 8 de março. Segundo o Instituto Médico Legal, Henri morreu depois de sofrer lesões graves em várias partes do corpo. O laudo da reconstituição, que deve sair nos próximos dias, vai dizer se Henri sofreu um acidente ou se foi vítima de violência naquela madrugada. Vamos saber como fica o tempo amanhã? Oi, Anne Lotterman, boa noite.
Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. Vou começar falando do sol, porque amanhã somente 3 capitais terão sol o dia todo sem chuva. Teresina, onde a máxima chega aos 35 graus. Em Curitiba, onde apesar do sol a máxima não passa dos 22 graus. E em Porto Alegre, 30 graus. Essas capitais estão na área amarela do nosso mapa. O tempo fica firme do centro-leste do Maranhão até o interior da Bahia e também do Ceará. Tempo firme também em quase toda a região sul, grande parte do interior de São Paulo e nessa área aqui de Mato Grosso do Sul. Em Foz do Iguaçu, no Paraná, 30 graus, Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, 31, Bauru, no interior de São Paulo, 29, Petrolina, em Pernambuco, 36 e em Irecê, na Bahia, 33 graus, todas sem chuva. No Rio de Janeiro, amanhã a máxima não passa dos 28 graus, com aquelas pancadas rápidas e fortes de chuva. A temperatura amena está com os dias contados no Rio. Na quinta chove menos e a temperatura começa a subir e até o fim de semana chega aos 35 graus com tempo firme. Anne, conta pra gente onde mais pode chover forte amanhã. Olha, Renata, em Minas, na cidade de Paracatu, 45 milímetros podem provocar alagamentos. Em Salvador, Porto Velho e também Cuiabá, o volume de chuva é menor, mas ela pode vir toda de uma vez e provocar estragos. Desde o litoral do Maranhão, todo o Amapá, Roraima, parte do Amazonas, descendo por parte do Centro-Oeste até o Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, nessa faixa aqui do litoral da Bahia e também do sul de São Paulo até o norte de Santa Catarina, a chuva pode ser mais forte. Além disso, nessa área mais clarinha aqui do mapa, no litoral do Rio Grande do Sul, parte de São Paulo e também do Paraná, tem aviso de vento forte já a partir de hoje à noite, portanto, feche a janela antes de dormir. Em Vitória, quarta-feira com máxima de 26 graus, Belo Horizonte 27, Goiânia 29, Belém 32, Manaus 33, todas com pancadas fortes de chuva. Brasília também está no caminho da chuvarada amanhã e ela continua na quinta. Por causa do céu mais carregado, a temperatura não sobe tanto, máxima de 25 graus amanhã e 26 graus na quinta-feira. Em São Paulo, a máxima não passa dos 25, em Florianópolis, 26 graus, Campo Grande, 30 Aracaju, 29 Natal, 31 e em Brasília, 25. Cuiabá, máxima só de 28 graus. É isso, até amanhã, Renata. Até amanhã, Anne. A seguir, a abertura de novos leitos de UTI não consegue acompanhar o avanço de casos de Covid. Morreu aos 85 anos de pneumonia o empresário Carlos Fernando Lindenberg Filho. Fundador da TV Gazeta, afiliada da Globo no Espírito Santo, era um defensor da democracia e da liberdade de imprensa. Carlos Fernando Lindenberg também se dedicou à música e à literatura e publicou 6 livros. O governo do Espírito Santo decretou luto oficial de 3 dias. A Câmara dos Deputados aprovou ainda há pouco um projeto para modificar a lei que permite a compra de vacinas contra a Covid por empresas. O Fabiano Andrade tem os detalhes para a gente. Boa noite, Fabiano. Boa noite para você, Bonner. Boa noite para todo mundo ligado no Jornal Nacional. Essa proposta foi aprovada por 317 votos a favor e 120 votos contrários. A lei que permite a compra de vacinas pela iniciativa privada foi aprovada há pouco menos de um mês. E essa proposta aprovada agora acaba com aquela obrigatoriedade de que as doses sejam doadas integralmente para o Sistema Único de Saúde. Em vez disso, as empresas poderão utilizar essas vacinas em seus funcionários, colaboradores e terão que doar exatamente essa mesma quantidade ao Sistema Único de Saúde. Mas há algumas regras. As empresas devem seguir os mesmos critérios adotados pelo Programa Nacional de Imunização. Os laboratórios que hoje têm contratos com o governo só poderão vender para a iniciativa privada depois de entregar todas as doses ao Sistema Único de Saúde. E uma mudança importante também é que as empresas poderão importar vacinas que ainda não tenham sido autorizadas pela Anvisa, desde que elas tenham aval de agências internacionais de saúde reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde. Deputados de oposição criticaram essa medida, dizendo que ela enfraquece o Programa Nacional de Imunização. Já parlamentares da base governista disseram que a proposta pode ajudar a acelerar o ritmo da vacinação aqui no país.
Os deputados agora estão discutindo os destaques, são pelo menos 10 propostas de mudanças pontuais no texto, e aí, concluída essa etapa, sim, o projeto segue para votação no Senado Federal. Bonner. Obrigada, Fabiano Andrade, ao vivo de Brasília. Em todo o Brasil, a abertura de novos leitos de UTI não está conseguindo acompanhar o avanço dos casos de Covid. O pique do seu José, que corria até maratona, dava esperança para a família durante os 14 dias em que esteve entubado. Ele ficou numa enfermaria, porque não tinha vaga na UTI. O hospital entrou em contato com a gente pedindo para que levasse a documentação dele até o hospital. E eu e minha família fomos imaginando que seria para um novo cadastro para o leito da UTI. Só que chegando lá, eles avisaram sobre o óbito. Na semana passada, a sobrinha dele fez um desabafo na porta do hospital numa rede social. Ai, agora que o meu tio tá ruim, entre a vida e a morte, tá por um fio. Eles falaram que não vão dar o leito pra ele de UTI, porque a prioridade são os mais novos, porque eles estão determinando que meu tio, por ter 77 anos de vida, ele pode ficar lá e morrer. O Hospital do Servidor Público Estadual lamentou o falecimento e afirmou que todos os protocolos necessários foram cumpridos. De acordo com o levantamento da nossa produção, 555 pessoas morreram de Covid no estado, esperando por um leito de UTI. São Paulo tem hoje quase 13 mil pacientes com Covid em unidades de terapia intensiva. A conta não fecha e os médicos dizem que não é por falta de leitos. Desde que a pandemia começou, houve um aumento significativo de vagas de UTI no país inteiro. Notícias da abertura de novos leitos continuam chegando toda semana. O problema é que a velocidade do contágio é bem mais alta. E, além disso, há um limite para a expansão da terapia intensiva. Dados da Associação de Medicina Intensiva Brasileira mostram que, antes da pandemia, a média de leitos de UTI por 10 mil habitantes era de 2,1. Só 2 estados, Acre e Roraima, não tinham o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 1 a 3. Em janeiro deste ano, a média subiu para 2,6. E todos os estados contam com a estrutura recomendada de terapia intensiva. Este hospital estadual na Zona Leste de São Paulo tem hoje 40 vagas de UTI só para Covid. Primeiro adaptou a enfermaria pediátrica. Nas últimas semanas, o pronto-socorro e uma área que era de observação também viraram UTI. Mas o médico e gestor do hospital diz que há barreiras estruturais para continuar expandindo. À medida que a gente vai transformando um hospital onde a necessidade de oxigênio era de 20% do total de pacientes, e hoje cerca de 80% necessita de oxigênio, não que eu tenha falta do oxigênio, mas a minha rede não está preparada para poder atender a toda essa demanda. Então isso acaba sendo um fator limitante. O conselheiro da AMIB e coordenador do projeto UTIs Brasileiras diz que não tem mais como abrir vagas de UTI. Não existem profissionais disponíveis. Resultado de UTI não depende de tecnologia, depende de recursos humanos. Nesse momento, passar para a população a impressão de que a solução é a abertura de leitos passa uma perspectiva enganosa, porque nós atingimos já o nosso limite de aumentar leitos. Nós não temos hoje mais sequer profissionais capacitados, faltam insumos. Nós precisamos de uma vez por todas agir na contenção do número de casos, tentando diminuir o contágio. As equipes, exaustas, se desdobram para dar conta. Em Porto Alegre, a taxa de ocupação das UTIs está em 104%. Quer dizer, está lotado e tem gente esperando na fila. O infectologista André Luiz Machado faz um apelo. Nós estamos atingindo uma estabilidade com uma taxa de ocupação quase máxima dos leitos de UTI. Se a população começar a relaxar de novo, ali na frente a gente vai ter uma taxa de ocupação de novo, superando 100% desses leitos de UTI, porque a velocidade de transmissão do vírus ela é muito maior do que a capacidade da boa vontade do gestor e das equipes de assistência em atender a população doente. Sobre os pacientes mortos na fila de espera, o governo de São Paulo declarou que eles estavam cadastrados no sistema de regulação de vagas, mas que os leitos não ficaram disponíveis a tempo. A Fiocruz alertou que a pandemia pode permanecer em níveis críticos no Brasil ao longo desse mês, prolongando o colapso no sistema de saúde.
Entre 28 de março e 3 de abril, houve uma aceleração da transmissão da doença e a taxa de letalidade subiu de 3,3% para 4,2%. A Fiocruz defende mais rigor na restrição de atividades não essenciais nas regiões onde a taxa de ocupação de leitos é crítica. Até amanhã. Até amanhã.